Produção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. A primeira é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele. Então, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, aonde você estiver. Começando na TV Meteoro, começando o programa O Evangelista. A nossa tríplice missão é o que nós queremos fazer: evangelizar o mundo, fazer discípulos, socorrer o pobre e o necessitado. Então, eu já agradeço a sua companhia e peço a você, compartilhe o nosso programa com todos os seus contatos. Ajude o pastor Alecrim, ajude o pastor Laerte a levar a mensagem do Evangelho para todo o nosso Brasil e para todas as nações também, porque nós estamos em obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que nós queremos fazer aqui, pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, nos ajude, compartilhe o nosso programa. A nossa segunda missão é fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos de Jesus Cristo. O mundo está precisando de discípulos de Jesus Cristo. O programa evangelista visa fazer isso. E a terceira missão é socorrer o pobre, o necessitado. E para isso, pastor Alecrim vem até você pedir uma oferta voluntária para que possamos socorrer os domésticos da fé e também aquele amigo, aquela amiga que nos procura no momento da necessidade. Então, aparece aí na tela da nossa programação a chave Pix para você nos ajudar com uma oferta voluntária. alecrim.roberto16@gmail.com. Bem, nosso programa, nós temos aqui o nosso versículo de ouro. Essa palavra profética de Jesus Cristo, ela está em pleno curso hoje. Depois que ela saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, ela está sendo processada no mundo todo. Sabe por quê? Porque o Evangelho tem que alcançar todas as nações. Então, Jesus disse, ensinou assim aos seus discípulos, Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa palavra, meu irmão e minha irmã, é para mim, é para você, que é discípulo de Jesus Cristo. Mateus 24, verso 14. Bem, também no nosso programa, além do nosso versículo de ouro, nós temos o nosso momento de orar pelas nações. Também estamos em obediência ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo dado aos seus discípulos. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. O Senhor Jesus Cristo ensinou assim aos seus discípulos: realmente a seara é muito grande. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. A seara é grande e poucos dos ceifeiros. Hoje, vamos orar pelas nações que começam com a letra J, que são
as seguintes nações: Jamaica, Japão e Jordânia. E já está conosco e vai estar orando agora é o pastor Laerte França, que está lá em Portugal, é missionário em Portugal, enviado por sua igreja, Igreja Batista Memorial de Nova Iguaçu, está lá com a irmã Valéria, com seus filhos, suas noras, seus netinhos. Seja muito bem-vindo, pastor Laerte França. Muito bom dia, amados ouvintes deste agradável programa, O Evangelista fazendo missões em todas as nações da terra. É com muita alegria. Pastor França, Pois não? pode continuar, pode continuar. É com muita alegria que nos encontramos nesta manhã para divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos agora orar pelas nações que o pastor Roberto, nosso diretor, apontou, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo aquelas pessoas e preparando obreiros de forma espiritual para que as pessoas ouçam e aceitem a Cristo como Salvador. Vamos orar. Pai nosso todo-poderoso, Criador, sustentador, Redentor e Senhor do universo, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós somos falhos, somos limitados e 100% dependentes da tua graça e misericórdia. Agradecemos-te por mais um dia de vida e por esse rico privilégio de estarmos trabalhando para o louvor do teu nome. Agora, imploramos que o teu Espírito Santo, que tem todo o poder no céu e na terra, que ele abençoe essas nações citadas pelo pastor Roberto, a fim de que o teu evangelho tenha livre acesso e que os habitantes desses países sejam tocados pelo Senhor, a fim de que se arrependam dos seus pecados e coloquem a sua fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua usando os missionários ao redor de todo o mundo, a fim de que essa obra seja expandida, mantida e proclamada para a glória do seu nome até o dia em que o Senhor vier aqui pessoalmente para consumar a sua obra redentora. Abençoa este programa, abençoa as pessoas que estão ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tivemos agora, então, o nosso momento de oração, todos os nossos programas. Nós temos esse momento onde nós obedecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogando para que ele prepare e envie missionário às nações. Temos também o nosso momento de vídeo missionário. Hoje, nós estamos recebendo a ajuda, a participação do pastor Ailton Donizete, que é de Taubaté, São Paulo. Ele está nos enviando um vídeo, uma dica para quem vai fazer a obra missionária. Então, vamos ouvir atentamente. Logo após o vídeo, nós estaremos retornando. Paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vou gravar aqui este vídeo para falar um pouquinho da organização de uma viagem missionária. Normalmente, para fazermos uma missão, antes de fazermos uma missão, nós clamamos ao Senhor, pedimos a direção de Deus para onde ir, para o que devemos, qual local que devemos ir, e o Senhor sempre nos dá a justa direção. Eu não vou
tecer aqui detalhes, porque o vídeo ficaria muito longo. Mas Deus responde, meus irmãos. É uma coisa impressionante como Ele responde às nossas orações. E a primeira viagem internacional que fizemos foi para Israel, em 2013, e de lá para cá já fizemos 16. Será a 17ª viagem, portanto, 17ª viagem internacional, que nós iniciaremos agora na próxima quinta-feira, a 1h da manhã. Dia 26 de setembro, a 1h da manhã, nós embarcaremos rumo a Dubai. Por que Dubai? Eu explico. Eu estava pedindo a Deus a direção para onde deveríamos ir, e Ele nos apontou a Índia. É a terceira vez que iremos lá neste país. E Deus preparou tudo, os contatos, e foi organizando tudo para a gente. Deus é tremendo. E Índia e Bangladesh. Vamos viajar dia 26, chegaremos lá dia 27 e ficaremos na Índia até o dia 8. No dia 8 à noite, nós iremos para Bangladesh, onde chegaremos no dia 9 e ficaremos em Bangladesh até o dia 14 e voltaremos para o Brasil. Então, nós iremos para Dubai na quinta-feira, a 1h da manhã, isto porque a minha esposa sempre desejou viajar pela Emirates, mas a gente nunca comprou passagem aérea, nunca escolheu uma companhia aérea, né? Não, a gente sempre procurou um melhor preço. A gente não procura, obviamente, luxo. A gente vai para fazer uma missão dentro dos limites, né, dos nossos parcos recursos financeiros, porque é muito caro, meus irmãos. E eu pesquisando aí as passagens para Israel, eu recebi uma ligação de um amigo meu, Paulo Alcice, de Pindamonhangaba, e um abraço, meu amigo, glória a Deus pela sua vida. E o Paulo falou: Ailton, minha filha Camila está com uma agência de turismo, e me passou o telefone, eu entrei em contato com ela. Ela falou: pode deixar, vou pesquisar aqui. E rapidamente ela nos deu a resposta, e com um valor R$3.000 abaixo daquele que a gente havia visto, e pela companhia aérea Emirates. Então, foi um presente de Deus para minha esposa, eu entendo dessa forma, e nós vamos viajar na maior aeronave, né, o comercial hoje do mundo, que é o A380. Você pode ver aí, se você tiver curiosidade, pode pesquisar na internet. Então, vamos fazer a viagem mais barata pela melhor companhia aérea do mundo. É muita bênção, né? Obrigado, Camila. Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Mas então, meus irmãos, escolha do local, debaixo de oração, a compra da passagem aérea. Nós temos que tomar muito cuidado com os vistos. Existem países que exigem vistos dos brasileiros. Na Ásia e na África, quase todos os países exigem vistos, tá? Então, a gente tem que providenciar o visto, porque senão vai ter problema para entrar no país. Então, toma cuidado com isso. Na Europa, vários países não é necessário o visto para entrar lá. Mas na África e na Ásia, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E, obviamente, contratar uma empresa para isso. Então, já fizemos essa parte da Índia, já está resolvido, os vistos já chegaram, mas os vistos de Bangladesh, tivemos aí um probleminha no meio do percurso, os vistos de Bangladesh ainda não chegaram. Olha só o sufoco que a gente passa, meus irmãos.
Então, a viagem agora na quarta-feira à noite, a gente sai de casa e os nossos passaportes simplesmente não estão conosco ainda e nós não temos os vistos para Bangladesh. É só Deus para nos dar, né, controle emocional neste momento, né? Graças a Deus, né? Mas então, temos vistos que são necessários, mas tem também a viagem em si, né? O que levar na viagem em si. Então, você tem não só que separar as roupas, né? Os aparelhos que você usa para a higiene pessoal, né? O escova de dente, barbeador, a esposa, né? Secador de cabelo, estojo de maquiagem, enfim, aquilo que você normalmente usa, você não esqueça de levar, porque pode ser que você encontre lá até por um preço bom, mas é bom você ter, se lembrar de levar essas coisas. E não esqueça de levar também para a África e para a Índia, um piniquinho, meus irmãos, porque a gente não sabe o local que a gente vai ficar hospedado, e às vezes quando a gente fica no hotel, amém, mas quando fica na casa de alguém, o que acontece? Não sabemos se tem banheiro dentro de casa, e como que a gente vai sair à noite, né? Muitas vezes, né, em locais rurais, com risco de serpentes, tudo mais, misericórdia. Então a gente leva um piniquim e obviamente, né, por uma questão de higiene, tá certo? Então essas coisas são necessárias. Detalhe, meus irmãos, não tomar água do local. Sempre comprem água mineral. Nunca tome água que é servido lá normalmente. Não, compre água mineral. Saiu do país, não tome outra água senão mineral, porque pode ter problemas. Nós já tivemos, eu já quase morri na Índia por conta disso. Eu tive uma infecção intestinal, 12 dias, quase morri lá, misericórdia. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado também com jejum. Não faça jejum, principalmente jejum prolongado, porque depois, quando come, pode dar algum problema intestinal, e isso aí pode prejudicar o seu trabalho, a missão. Então não faça o jejum antes. Depois que vai, não faça jejum. Outra, Índia. A comida é muito carregada de pimenta. Então, eu faço um preparo pré-viagem, eu já vou comendo um pouco de pimenta para acostumar um pouquinho o estômago, mas lá é muita carga de pimenta. A minha esposa, inclusive, está levando algumas coisinhas, né? Alguns petisquinhos, né? Algumas coisinhas para ajudar na alimentação, porque é muito carregado, tudo lá é muito apimentado. Então, nós temos que tomar bastante cuidado para evitar ficar doente numa missão. Eu já fiquei, a minha esposa já ficou, é muito difícil. Não esqueça de fazer um seguro de viagem também, isso é importante. Você pode precisar de um atendimento médico, graças a Deus isso nunca aconteceu conosco. Mas, se houver necessidade, aí você não é tomado de surpresa. Tem lá uma assistência médica, né? Já por um valor relativamente baixo, tá? Então, vale a pena contratar para você ter uma tranquilidade a mais. É claro que a nossa segurança está em Deus, mas não custa nada ser prudente, né? Como uma serpente, né, meus irmãos? Então, feitas essas coisas, né, que singelamente foram explanadas aqui, uma coisa muito importante. Depois que já está tudo marcado, tudo mais, faça um período de oração pela missão. Eu já estou aí
há mais de 40 dias, na madrugada, todas as noites, orando nas madrugadas. Entre 1 e 3 horas da manhã, eu me levanto, vou para a oração. Minha esposa está fazendo jejum também, já está há quase 20 dias fazendo o jejum de Daniel. Então, cortou alguns alimentos, faça jejum, se revista espiritualmente. Nós vamos para uma missão, nós não vamos tomar vinho na França, nós não vamos jogar baralho em cassinos, não, meus irmãos, nós vamos para a guerra, nós vamos pregar o evangelho, vamos expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos, ressuscitar mortos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a obra, pregar o evangelho, e aquele que receber a palavra, conforme está escrito, este será salvo. Amém? Então, nos ajudem nesta missão. Como? Você pode orar pela nossa vida, mas você pode também contribuir. Tem aqui a chave Pix, olha, um pouco longa. Eu fui orientado a fazer uma chave aleatória para não divulgar dados pessoais na internet, porque tem muita gente, né, que pode se aproveitar e fazer alguma maldade, né, com os nossos dados pessoais. Por isso foi criada esta chave aleatória, mas você que tem o meu contato, liga para mim, eu te passo uma chave melhor, manda um WhatsApp e eu te passo uma outra chave Pix, tá certo? Mas se você pode, faça uma oferta. O valor é aquele que Deus tocar no teu coração. Se não quiser, claro, ninguém é obrigado, tá certo? Mas não esqueça de orar pela nossa viagem, orar pelas nossas vidas. Vamos deixar aqui o conforto do nosso lar, os nossos 3 cachorrinhos, vou largar o escritório, largar, né? Tudo, família, deixar a nossa igreja, o nosso pastor Alex, né? A família dele, vamos deixar todos aqui, você, meu irmão, minha irmã, e nós vamos para a guerra. E nós temos a certeza que nós vamos voltar com a vitória e o nome do Senhor Jesus será exaltado e glorificado. Acompanhe a nossa viagem, se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho aí para você receber as notificações e você poderá acompanhar diariamente as nossas atividades lá na Índia e Bangladesh pelo nosso canal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Temos então aí esse vídeo, né? Essa dica para quem vai fazer aí uma viagem missionária com o pastor Ailton Donizete, que nesse momento está viajando aí para a Índia, juntamente com sua esposa, irmã Fátima. Bom, sem perda de tempo, eu quero passar então agora a palavra ao pastor Laerte França, que está em Portugal, ao vivo com a gente aqui, e vai nos trazer a mensagem de Deus para este nosso encontro. Pastor Laerte, mais uma vez, quero passar a palavra para você. Amados ouvintes, é sempre um prazer muito grande e uma honra podermos estar juntos para falarmos do amor e do poder de Jesus sobre as nossas vidas. Gostaria que nós lêssemos no livro de Lucas, capítulo 19, apenas os versículos 39 e 40. Lucas 19, 39 e 40. O contexto é o seguinte: Jesus estava entrando em Jerusalém e logo depois ele seria crucificado. E ele entrou e provocou um alvoroço. Quando Jesus chega em qualquer lugar, então há uma movimentação, uma mobilização de coisas boas, de milagres, de bênçãos. E quando a pessoa recebe o milagre e é abençoada, ela fica alegre, ela fala, ela ri, ela pula, ela fica contente. E quando ele entrou, o povo começou a
a exaltar o nome de Jesus. E então os invejosos fariseus, porque sempre tem gente invejosa, eles reclamaram com Jesus. O povo dizia assim: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisto disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos, os teus seguidores, repreende esse povo que te exalta, que clama pelo teu nome. Ao que Jesus disse: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Jesus disse que, se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. Nós somos discípulos e nós não vamos deixar as pedras clamarem. Nós precisamos falar de Cristo. O nosso tema é: falemos de Cristo. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para testemunhar e promover o seu reino na medida dos talentos naturais e dos dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você é crente, saiba que Deus chamou você para fazer 5 coisas. A quinta é fazer caridade, filantropia. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que a religião de Deus consiste em 2 coisas principais. Primeira, guardar-se da corrupção, da maldade, do pecado do mundo. O crente está no mundo, mas não é do mundo. João diz para nós não amarmos o mundo, nem o que existe no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nesta pessoa. João diz que o mundo passa e a sua vontade também, mas aquele que obedece a Cristo permanece para sempre. Então, a Bíblia diz que não devemos viver uma vida mundana. E ainda devemos ajudar os pobres, os enfermos, os desnudos, os encarcerados, as pessoas doentes. Esta é a religião de Deus. Jesus, atenção, não criou nenhuma religião. Ele veio ao mundo para fazer o bem. Fazer caridade é uma forma de falar de Cristo. Infelizmente, a cristandade ainda não entendeu esta verdade. E Jesus disse o seguinte: quando vocês fizerem isso a uma pessoa pobre, a um refugiado, a um enfermo, a qualquer pessoa necessitada, nós estaremos fazendo isso para ele. A religião de Deus é a religião do amor. As pessoas confundem culto com adoração. Nós não fomos chamados para fazer cultos, para fazer eventos, para fazer reuniões, para fazermos programas. Não. Nós fomos chamados para 2 coisas: para sermos tirados do mundo, como o pastor falou anteriormente. A palavra igreja vem de 2 palavrinhas, ek e kalel. Ek significa chamados.
ou melhor, kalel significa chamados, e ek é o prefixo que significa para fora. Então, nós fomos chamados para fora do mundo para tratar das coisas de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a primeira maneira de falar de Deus para o mundo é rejeitando o mundo e vivendo uma vida santa. As pessoas estão confundindo igreja com evangelho. A igreja é uma congregação local, é um ajuntamento local de pessoas regeneradas, batizadas, que praticam a comunhão, que estudam a Bíblia, que fazem discipulado e que têm como principal missão viver e falar de Jesus. Eu disse ontem numa pregação que eu conheço uma igreja, pelo menos, que faz mais churrasco e futebol do que evangelismo. A sua igreja faz evangelismo? Ela vai à rua, ela vai aos hospitais, ela sai por esse mundo anunciando Jesus ou não faz praticamente nada? Algumas igrejas, infelizmente, se transformaram numa casa de baile. E baile do bom. Quando eu falo isso é porque eu, quando não era crente, eu toquei muito em baile. E eu chego na igreja, tem um baile. Mas, pastor, qual é o problema? Eu diria que não é um problema isso. O problema é que só fazem isso. Se você fizesse aquele embalo maravilhoso no culto, mas saísse depois para evangelizar todo mundo na rua, a igreja toda entregando folhetos, orando pelos enfermos, expulsando demônios. Não, acabou o baile, vamos fazer um lanche em algum lugar ou na igreja e depois vamos para casa ver televisão. Acabou. É assim que está o evangelho. Eu estou no evangelho há somente 68 anos. Vou repetir. Eu estou na igreja há 68 anos. E a cada dia que passa, eu vejo a igreja mais distante da missão primordial que recebeu de Deus, que é a de anunciar o evangelho. A igreja não está falida. Jamais. A igreja é triunfante. Ela é vitoriosa. Mas, infelizmente, muitos líderes estão levando a igreja para um buraco. Eu tenho um livro chamado de Evangelho da Redenção. Este livro foi escrito por um pastor americano chamado Walter Conner. Você pode alcançá-lo na internet, creio. Esse livro tem mais de 100 anos. A história do livro. E ele disse o seguinte: ele se referiu ao ano de 1914. Note bem, em 1914, ele disse: as igrejas de hoje, de 1914, só estavam preocupadas em reuniões, festas e jantares. Parece que 1914 é 2024. É muito bom fazer festa. Eu gosto de festa. Eu gosto de jantares. Eu gosto de tudo. Gosto de brincar. O apóstolo Paulo diz: mas faça-se tudo. Tudo é tudo, mas tem que ser com decência e ordem. E quando nós só fazemos a festa e não fazemos o evangelismo, aí nós estamos fora de ordem. A ordem é ir pelo mundo. Diante do clamor do mundo e em face da imperiosa ordem de Jesus, cada um de nós tem o sagrado dever de falar de Cristo a todos os homens. Não é isso que está em Mateus 28, 19 e 20? Jesus disse: foi-me dada
toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ordem. O que Deus quer que a igreja faça é isso. A igreja pode fazer de tudo, 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 que não seja desorganizado e indecente e imoral. Quando nós só fazemos festas, eventos, programações, simpósios, seminários, essas coisas, está tudo certo. Tudo certo. Agora, e a ordem? Não vamos cumprir a ordem de Cristo? O Jornal Batista fez uma pesquisa que para mim foi um resultado escandaloso. Eu não lembro o número do jornal. O jornal afirma que um crente batista ele ganha uma alma de 60 em 60 anos. O que você acha? Ou seja, nós não ganhamos praticamente nada. Muito mal nós conseguimos levar uma pessoa não crente à igreja. Eu me lembro que antigamente nós saímos para as ruas e cantávamos. E quando nós voltávamos para a igreja, nós saímos trazendo muita gente não crente para participar do culto de domingo à noite. Era muito bom. E todo domingo tinha decisões. Todo domingo. Mas as pessoas acham que fazer ar livre é cafona. Sair e cantar na rua é cafona, porque a mentalidade mudou. O evangelho agora virou business. É um grande evento, é um grande programa. E fica feio cantar na rua. Mas onde foi que Jesus exerceu o seu ministério? Na rua, nas vilas, nos montes, nas praias. E é lá que nós precisamos estar para falarmos de Cristo. E essa propagação do evangelho deve vir através, primeiramente, das nossas vidas. Esse é o mais difícil. Através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, da palavra falada e por todos os outros meios lícitos que estiverem ao nosso alcance. Todo crente é um porta-voz de Deus entre os homens. A nossa missão é semelhante àquela realizada pelos profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento, tendo o próprio Senhor Jesus como exemplo e padrão supremo de vida. A nossa responsabilidade é individual e é coletiva. E o nosso dever é proclamar, principalmente pelo exemplo e novidade de vida, enquanto é tempo. Temos que aproveitar para proclamar as boas novas aos perdidos. Se nós abrirmos a Bíblia, e vamos abrir a Bíblia, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, nós vamos encontrar uma advertência de Deus para que preguemos o Evangelho. O que Deus disse a Paulo, ele fala para nós também assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que você pregue a palavra. Pregue a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Admoesta,
repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo chegou. Mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. É isso que Deus nos orienta e nos ensina. Anunciar a mensagem a tempo e fora de tempo. Certo pastor me contou que foi a uma igreja e lá ele ouviu o sermão do colega e o colega não falou em momento algum sobre pecado, sobre renúncia, sobre arrependimento, nada, só falou coisas que as pessoas gostaram muito de ouvir. Quando terminou a mensagem, ele perguntou assim para o colega: colega, me explica uma coisa aqui, o senhor pregou bem, mas não concitou ninguém a se arrepender, a mudar de vida, a deixar o pecado, a viver em santidade. O senhor só falou coisas que todo mundo quer ouvir. Por quê? Então, o pregador falou assim para o colega: meu irmão, você acha que foi fácil isso? Você acha que é fácil fazer isso? Eu treinei muito tempo para falar assim, sem ofender ninguém. Desde quando falar a verdade seria uma ofensa? Nós estamos, infelizmente, nos eximindo de pregar o evangelho e outros de viver o evangelho também. A ordem é viver e é pregar o evangelho enquanto nós tivermos tempo, porque isso está acabando, hein? O mundo precisa ser salvo, e isso só vai acontecer se nós falarmos de Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A nossa missão, a missão primordial do povo é evangelizar o mundo. Querem nos repreender. E o diabo está atuando firme para que nós não tenhamos vontade de cumprir o que está em Atos 8, determinado por Jesus. Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão sair pelo mundo, testemunhando da minha palavra e da minha pessoa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E por isso devemos participar de todo o esforço que tende para o bem comum da sociedade. Lembrando que o maior benefício que nós podemos prestar é viver e pregar o Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 9, 16, Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Mas ele gostava de pregar, e nós gostamos de pregar, nós queremos pregar, e nós vamos pregar. A mensagem desta manhã é no sentido de que tenhamos consciência de que somos anunciar este Evangelho. E que, para tanto, Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Recebemos aí uma porção valiosa do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Este Evangelho que o pastor Laerte França, inspirado pelo Espírito Santo, acaba de trazer para todos nós
deve ser, primeiramente, motivo para que possamos meditar nas verdades que ouvimos aqui. Depois, então, tendo uma concordância dentro de cada um de nós, tendo o que ele falou aí, uma consciência de que somos discípulos e que o discípulo tem o dever de obedecer a ordem que é pregar o evangelho para o mundo todo. Então, que o Espírito Santo faça essa obra, nos convencer que se nos calarmos, as pedras clamarão, como bem acabou de pregar o pastor Laerte França. Mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Laerte França. Se Deus quiser, amanhã ele vai estar conosco, trazendo mais uma mensagem para todos nós que vamos estar aqui no programa O Evangelista. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A partir do dia 1º de outubro, semana que vem, terça-feira, programa O Evangelista estará aqui na TV Meteoro, de segunda a segunda-feira, ininterruptamente. De segunda a sábado, no horário de 8 da manhã às 9, aos domingos, das 7 às 8 da manhã. Eu espero que você esteja junto conosco no programa O Evangelista. A partir de 1º de outubro, todos os dias, aqui na TV Meteoro. Pastor Laerte França, em Portugal, é nosso cooperador, é nosso professor aqui no programa O Evangelista. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, aonde você estiver. Quero mandar aqui um abraço para a irmã Neuza, que está em Campina Grande, pastor Laerte França. Ela está em Campina Grande, acompanhando o nosso programa. Quero mandar também uma saudação para a irmã Elisete, que está em Gadu, na Bahia, sertão da Bahia, também ouvindo o nosso programa. E todos os demais irmãos que nos acompanham aqui. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Doutor Marcionil Muniz, advogado. Pastor Alecrim indica para você. Doutor Marcionil Muniz, ele é membro da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil e sempre tem nos honrado, tem nos abençoado com a fidelidade da sua contribuição para que estejamos aqui no ar. Telefone do Dr. Marcionil Muniz, 21 999 12 45 44. Ele vai ajudar você em questão civil, trabalhista e previdenciária. Sabe aquelas questões de pensão e aposentadoria? Pois é, Dr. Marcionil Muniz vai ajudar você. 21 999 12 45 44. Agradeço também a fidelidade do diácono Jonatas Nascimento. Ele é autor do livro Cartilha da Igreja Legal, no livro físico ou no formato e-book. Você poderá adquirir através do telefone 21 992 47 12 27. E ainda, o diácono Jonatas Nascimento, junto com o doutor Fernando Gamino, que mora em Portugal, eles têm um curso online, Estatuto da Igreja Legal. Adquira também através do WhatsApp 21 992 47 12 27. Pastor França, retorne para a sua despedida, dando um até amanhã, pastor França. Dos irmãos e amigos, ministrando-nos as mais escolhidas bênçãos celestiais. Fiquem na paz do Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Está aí, então, a despedida breve do pastor Laerte França. Até amanhã. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Traz paz para a família, traz bom entendimento na família, na casa. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2.
A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. A primeira é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele.